Halloween é o assunto. Eu não queria fazer um vídeo sobre Halloween, mas me pediram nos últimos 3 anos para fazer isso. Uma vez me pediram assim, depois de passar a data, lá no começo de novembro, e eu disse: vamos esperar o ano que vem agora, né? Não é o assunto mais. Outra vez me pediram na época de festa junina, eu fiz um vídeo sobre festa junina e alguém disse: podia falar também sobre Halloween. E eu disse: olha, tá fora de contexto, né? Vamos esperar chegar. Dessa vez me fizeram um pedido na hora certa, né? Na semana de chegar a festa de Halloween e com um por favor muito claro. Então eu entendo que para alguém é importante que eu fale sobre o tal do assunto. Eu não queria fazer o vídeo porque não acho que é um assunto assim relevante para nós aqui no Brasil. Se nós estivéssemos no contexto norte-americano, acho que sim, né? Faz parte da cultura, faz parte da vivência das pessoas, algo muito intenso até, mas aqui não, né? Aqui a coisa chega bem pouquinha e por meios bem reconhecidos, né? Pelo cinema norte-americano, com sua influência, é claro, mas mesmo assim, né, na década de 80, década de 90, ninguém passou a festejar Halloween aqui no Brasil por causa do cinema. Era simplesmente algo que nós conhecíamos a partir do cinema e víamos, que interessante isso, né? Pronto. E começou a chegar um pouco mais via escolas de idiomas e escolas tradicionais que têm, né, um bom currículo de idioma. E aí existe essa vontade de dar uma pequena experiência da cultura daquele país que fala aquele idioma, né, e escolhem uma festa que, no contexto norte-americano, é muito importante. É uma festa, inclusive, hoje, economicamente importante para os Estados Unidos, né? Assim como o Natal. As pessoas gastam muito dinheiro no Halloween, seja com doce, seja com decoração. É algo que faz diferença para a economia. Para nós, não. Para nós é uma atividade de escola, eu acho que no máximo isso, né? E aí o que acontece? Vem fantasiado, manda a criança fantasiada nesse dia. Tem problema isso? E aí a gente começa a conversar sobre a festa em si, que tem um nome. Quem vai defender a prática do Halloween vai lembrar do nome imediatamente, da origem do nome, o que significa Halloween, que é, né, a véspera do dia de Todos os Santos. E Todos os Santos aqui a gente pode entender todos os santificados em Cristo. Pessoas que já partiram, estão em Cristo, já em sua santidade. Qual o problema de lembrarmos disso? Nenhum. Nenhum. Qual o problema de ter uma festividade na véspera do dia de lembrarmos isso? Também nenhum. Mas eu acho que nem tudo se resume a um nome. O rótulo ser cristão não quer dizer que todas as práticas que estão colocadas debaixo dele são automaticamente aprovadas. É bom a gente pensar com um pouco mais de calma. Essa coisa da fantasia, eu vi duas explicações para isso, né? Uma que remete a uma origem celta, e aí diz que é num contexto completamente alheio ao contexto cristão, as pessoas se vestiam fantasiadas para enganar espíritos do outro mundo que vinham nessa data atormentar os humanos. Então a ideia era não parecer humano para enganar esses espíritos. Outra explicação já traz a coisa para um contexto cristão europeu, medieval, quando as pessoas entendiam que demônios estavam mais à solta na véspera do dia de Todos os Santos, e por isso essas pessoas também se vestiam de forma assustadora, como querendo assustar os demônios para não serem alcançadas por eles. É aquela ideia meio apotropaica do feio, né, do assustador. As carrancas do Rio São Francisco, quem não conhece pode pesquisar aí, elas têm um pouco dessa ideia, né? Mas aí você pensa assim, e há um problema nisso? Assim, olha, de certa forma sim. Tanto se for de origem celta, quanto sendo
desse cristianismo popular permeado por superstição, né? Isso a origem da ideia de fantasiar-se é supersticiosa e ou pagã. Isso faz com que qualquer pessoa que se fantasie nesse dia esteja participando disso exatamente, esteja vinculada com esse tipo de culto pagão, né, de prática religiosa pagã ou de superstição cristã? Não, não. A escola pediu para vir fantasiada, mandei meu filho de Homem-Aranha. Ele participou do paganismo? Não. Aí é a questão do radicalismo, né? Agora é nada mesmo. Tem o nome de Halloween, não chega perto, porque não precisamos pensar assim. E não precisamos pensar também que tudo está tudo bem. Há práticas que podem ser complicadas. Eu acho que a gente tem que olhar de perto, sim, e pensar como que isso é celebrado, como que isso é comunicado nessa escola. Por exemplo, eu acho preocupante que nós ensinemos para as crianças que demônio, morte, feitiçaria é só brincadeira, né? Enfatizando isso é para rir, é para debochar, é uma palhaçada. Porque em que momento nós vamos explicar para as crianças que isso não é bem assim? Que não é só uma brincadeira, que não é só uma palhaçada. E mais, depois nós vamos conseguir explicar isso para que elas entendam de forma séria o que é um assunto sério. E essa é uma questão que é sempre mais ampla, né? Do que nós devemos rir? Como nós devemos rir das coisas? É fingindo que é tudo uma brincadeira? Será que não é oportuno, nesse momento em que tudo isso é apresentado como brincadeira, conversar com as crianças e mostrar que não é bem assim, que há coisas sérias, que há maldade verdadeira, né, para além da brincadeira? Eu acho necessário. Ah, mas são só crianças. Crianças que estão num mundo perverso e que precisam ser preparadas para um mundo perverso. Eu acho importante isso. Com isso eu quero dizer, né, o fato de ser uma festa de origem cristã não garante que toda brincadeira que está dentro dessa festa seja edificante e sadia. Acho isso importante. Isso não vale só para a festa de Halloween e não vale só para a coisa consumida por criança também. Acho que o que os adultos consomem também podem ter um efeito negativo nesse sentido. E eu estou dizendo tudo isso com uma liberdade de pensar junto com você esse assunto. Não no sentido de dizer não e fazer uma lista de que isso você não pode. Ou dizer assim, sim, você pode. O meu papel não é esse, nem para os congregados aqui de Miguel Pereira, muito menos para quem está longe e nem me conhece. Né? Não dar um ok ou uma interdição. O papel é ajudar você a pensar um pouco a sua vida cristã, a não viver, e aí sim é importante, de forma automática, conforme aquilo que te empurram, ou conforme aquilo em que você está inserido, no contexto em que você está inserido. Ah, se todo mundo está fazendo, eu vou. Eu não penso nas coisas. Ah, você pensa demais. É necessário ponderar, é necessário pensar a vida da gente. Isso faz parte da vida cristã. Não é porque muita gente faz que está tudo bem fazer. Agora, também não dá para terceirizar isso e querer que o pastor pense por você e te dê a resposta, porque o seu contexto também é muito específico. Eu posso pensar, no meu caso aqui, como eu vou criando as minhas filhas com relação a isso. E eu sempre de novo tenho que pensar nisso, inclusive. E sempre de novo penso até, né? Não sozinho, junto com minha esposa, mas a gente tem que pensar. Nesse caso, por exemplo, na escola delas, houve o dia de Halloween por causa da aula de inglês e pediram que enviassem as crianças fantasiadas do que fosse. Minha filha foi de princesa, pelo menos ela entendeu que era uma princesa. Coleguinhas dela, inclusive crianças da igreja, foram de super-herói. Tudo bem,
né? Tudo bem, não somos assim os absolutamente estranhos que implicam com qualquer coisa por causa de outras implicações que estão lá no hemisfério norte e que podem surgir. Agora, por exemplo, a criança ir fantasiada de cadáver para ficar debochando de um membro amputado. A gente vê decorações de Halloween nos Estados Unidos assim, né? Tinha até essa semana para trás dizendo que a polícia foi acionada por causa da decoração de uma casa em que parecia haver gente assassinada em volta, né? Porque eu não acho que isso seja coisa de se rir. E não acho bom que a nossa cultura ria disso. Na verdade, há muito sofrimento com a morte. A morte é o grande último inimigo, vencido por Cristo, sim, mas esse rir de deboche da morte é muito diferente daquela palavra de vitória, pelo motivo certo, na celebração da pessoa certa, que é o grande vitorioso que é Cristo Jesus. E aí, para aproveitar de alguma coisa esse vídeo, eu acho que convém eu terminar lembrando disso. Né? Lembrando que nós celebramos no dia 31 a reforma, que foi um movimento de se enfatizar que a vitória de Cristo nos é comunicada por graça mediante a fé. E isso deve nos dar tranquilidade diante dessas forças malignas que há no mundo, diante de toda a maldade, inclusive, que há no mundo, porque nós sabemos que estamos com aquele que venceu o mundo. E por isso nós podemos partilhar dessa vitória. Não debochando da maldade como se fosse coisa pouco importante, porque a maldade traz sofrimento real para muita gente. Mas dizendo, apesar de toda a maldade, eu tenho a esperança verdadeira porque eu estou em comunhão com aquele que venceu tudo isso. Enfim, esse é o meu comentário sobre Halloween. Não para dizer sim, não para dizer não, mas para dizer, pense aí, pense aí. Talvez não taxativamente é tudo do diabo, talvez não taxativamente é tudo cristão, mas em que medida alguma prática dessa festa pode ser danosa e em que medida eu posso, talvez, aproveitar o ensejo do Halloween para ter conversas difíceis, mas imprescindíveis e importantes com crianças que vão crescendo no mundo, que vai apresentar para elas logo, não no meio de brincadeiras e não com essa faceta risonha, toda a crueldade que por aí está. Não nos iludamos. As nossas crianças vão conhecer o mundo de verdade. Algumas, em alguns lugares, já o conhecem, em certas localidades, aqui no Rio de Janeiro, em que já crescem pequenas vendo as atrocidades diante de si, perto de casa. Conversemos coisas importantes, porque a vida é importante demais para a gente levar tudo como se fosse brincadeira, para a gente levar tudo como se não precisássemos pensar e conversar. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.